Olá para você que está se preparando para a prova teórica do Detran, seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos responder mais um simulado com 15 questões atuais da prova teórica do Detran. Questão número 1. Indique a placa de regulamentação que significa pedestre ande pela esquerda. Alternativa A, B, C ou D? Na sua opinião. Alternativa D, então, é o gabarito da questão. Questão número 2. A sinalização que prevalece no trânsito. Qual é a sinalização que prevalece no trânsito? Ou seja, a sinalização que está acima de todas no trânsito. Alternativa A, semafórica. Alternativa B, placas de regulamentação. Alternativa C, gestos do agente de trânsito. Alternativa D, sinalização horizontal. Resposta correta da questão, alternativa C. Gestos do agente de trânsito é a sinalização que prevalece no trânsito. Lembrando que depois dos gestos do agente de trânsito, a sinalização que vem na sequência, nessa ordem de prevalência, é a semafórica. E por fim, os demais sinais de trânsito. Sempre nessa ordem, então, gestos do agente de trânsito, depois a sinalização semafórica e, por último, os demais sinais de trânsito. Questão 3. A chuva reduz a visibilidade e aderência do veículo em relação à pista. Para aumentar a segurança em caso de chuva em uma rodovia, o condutor deve: Alternativa A, reduzir a velocidade, reduzir a distância do veículo à frente e segui-lo. Alternativa B, acelerar para aumentar a aderência dos pneus. Alternativa C, reduzir a velocidade e manter o farol alto aceso. Alternativa D, reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo. Qual a resposta correta da questão? A chuva reduz a visibilidade e aderência do veículo em relação à pista. Para aumentar a segurança em caso de chuva em uma rodovia, o condutor deve. Então vamos eliminando respostas, começando pela letra A. Reduzir a distância do veículo à frente. Aqui está o erro da alternativa A. O correto, nesse caso, é aumentar a distância do veículo à frente ao segui-lo. Quando temos condições adversas, principalmente chuva, neblina, cerração, nós devemos manter uma boa distância dos veículos que estão à frente. Portanto, errada a alternativa A. Alternativa B, ela já começa errada. Nesse caso, nós vamos reduzir a velocidade. Não é acelerar mais para aumentar a aderência dos pneus. O correto, nesse caso, é reduzir a velocidade. Alternativa C, reduzir a velocidade e manter o farol alto aceso. Aqui está o erro. Nesse caso, é farol baixo. A luz alta, ela só deve ser acionada quando o condutor está trafegando à noite em uma via não iluminada, desde que a pista esteja livre, ou seja, não está cruzando e nem seguindo nenhum outro veículo automotor. Então sobra para a gente a alternativa D, a resposta correta. Reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo são procedimentos para se aumentar a segurança ao se dirigir numa rodovia em caso de chuva. Questão 4. A manutenção preventiva de verificar o nível do óleo do motor deve ser feita. Alternativa A, sempre com o motor quente. Alternativa B, no painel de instrumentos. Alternativa C, com o veículo no aclive. Alternativa D, através da vareta de medição de óleo.
Qual a resposta correta da questão 4? A manutenção preventiva de verificar o nível do óleo do motor deve ser feita. Resposta correta, alternativa D. Deve ser feita através da vareta de medição de óleo do motor. Questão 5. A fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa A. Pode ser plastificada substituindo o documento original. Alternativa B. Terá validade quando apresentada junto com o RG. Alternativa C. Pode ser apresentada e substitui o documento original. Alternativa D. É inválida para substituir o documento original e comprovar o direito de seu portador de dirigir. Qual a resposta correta da questão 5? A fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação. Então vamos eliminar respostas. Alternativa A. Pode ser plastificada substituindo o documento original. A fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação não substitui o documento original. Você não pode apresentar uma fotocópia do documento de habilitação. Ela não terá validade. Alternativa B. Terá validade? Pelo contrário, não terá validade mesmo que apresentada junto com o RG. E, novamente, a alternativa C. Substitui o documento original. Erradas essas alternativas, sobra, portanto, a alternativa D. A fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação é inválida para substituir o documento original e comprovar o direito de seu portador de dirigir. Resposta correta, portanto. Questão 6. Em um acidente de trânsito, você deve: alternativa A, parar em local seguro, sinalizando esse procedimento. Alternativa B, parar somente se já houver pessoas prestando socorro. Alternativa C, ficar no meio da pista, sinalizando para os veículos. Alternativa D, não acionar o atendimento de emergência. Qual a resposta correta da questão 6? Em um acidente de trânsito, você deve. Resposta correta da questão, alternativa A. Você deve parar em local seguro, sinalizando esse procedimento. Questão 7. No período noturno, ao trafegar por uma via urbana provida de iluminação pública, o condutor deverá manter acesos os: alternativa A, faróis com luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo. Alternativa B, faróis de luz alta e baixa alternadamente. Alternativa C, faróis do veículo utilizando a luz baixa. Alternativa D, faroletes acesos. Qual a resposta correta da questão 7? No período noturno, ao trafegar por uma via urbana provida de iluminação pública, o condutor deverá manter acesos os. Resposta correta da questão, alternativa C. Nesse caso, o condutor deverá manter acesos os faróis do veículo utilizando a luz baixa. Ao trafegarmos por uma via urbana com iluminação pública, devemos usar a luz baixa do farol do veículo. Nós só podemos acionar a luz alta quando estamos trafegando à noite numa via não iluminada e desde que a pista esteja livre, quando a gente não está cruzando e não está seguindo nenhum outro tipo de veículo. Então, letra A ficou errada, não é luz alta. A letra B, novamente luz alta, e não são faroletes acesos. Erradas, portanto, as respostas, sobrando a letra C, gabarito da questão, faróis do veículo utilizando a luz baixa. Questão número 8, considere as afirmativas. Item número 1. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Item 2.
dirigir o veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Item 3. Dirigir veículo automotor em via pública com a validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. São crimes de trânsito as indicadas apenas em... Então, esse é o comando da pergunta, pessoal. Leia muito bem o comando desse tipo de pergunta. É uma pergunta num formato diferenciado. O Detran aqui do Paraná traz muito esse tipo de questão nesse formato. Eu até sugiro que você, primeiramente, nesse tipo de questão, desça até aqui e leia o comando inicialmente, para já saber o que vai ser perguntado. Isso facilita muito. Então, o que essa questão quer saber de você? Quais aqui situações são crimes de trânsito? Então, vamos novamente ler as alternativas para avaliar quais são aqui crimes de trânsito. Item número 1. Será que é um crime de trânsito? O item 1. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Então, o item 1 é um crime de trânsito? Sim, o item 1 é um crime de trânsito, quando o condutor se afasta do local do acidente para fugir à responsabilidade, não prestando socorro à vítima, não acionando as autoridades, deixando de sinalizar o local, ele se afasta para fugir das responsabilidades. Então, o item 1 é sim um crime de trânsito. Item número 2. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Veja bem o final do item, gerando perigo de dano. Essa conduta é considerada crime? Item 2 é também um crime de trânsito. Essa conduta é crime. Dirigir veículo automotor na via pública sem a devida habilitação ou permissão para dirigir, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Isso é crime de trânsito. E o item 3. Dirigir veículo automotor em via pública com a validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. Essa conduta é considerado crime de trânsito? Não. O item 3 não é considerado um crime de trânsito. O item 3 é considerado uma infração de trânsito. Olha a diferença, perceba a diferença para não se confundir na prova teórica do Detran. Dirigir veículo automotor na via pública com a validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. Essa conduta é considerada uma infração de trânsito de natureza gravíssima, com lançamento de 7 pontos no prontuário do condutor e retenção do veículo. Essa é a consequência por dirigir com a habilitação vencida há mais de 30 dias. Mas crime esse condutor não comete. Portanto, são crimes de trânsito o item 1 e o item 2. Resposta correta, então, da questão. Alternativa C. Questão 9. Para um leigo realizar reanimação cardiopulmonar, após chamar o atendimento especializado, deve-se: alternativa A. Manter a vítima deitada de lado e aguardar o socorro profissional. Alternativa B. Não retirar da boca da vítima próteses dentárias ou objetos que estejam dificultando a passagem de ar. Alternativa C. Aguardar o socorro para iniciar o atendimento, pois a vítima pode aguardar. Alternativa D. Colocar a vítima com as costas no chão e realizar compressões torácicas a uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto. Qual a resposta correta da questão 9? Para um leigo, realizar a reanimação cardiopulmonar.
após chamar o atendimento especializado, deve-se? Resposta correta da questão, alternativa D. Após chamar o atendimento especializado, nós precisamos agir, colocando a vítima com as costas no chão, nunca sobre a cama, sobre colchão. Tem que ser numa superfície rígida mesmo. O chão é o melhor local para realizar a reanimação cardiopulmonar. E nós devemos realizar compressões torácicas a uma frequência de 100 a 120 compressões firmes e regulares por minuto, enquanto o atendimento médico especializado não chega. Somente assim podemos ter a chance de salvar essa pessoa. Então, numa situação como essa, de parada cardiorrespiratória, é necessário chamar socorro imediatamente, acionando, por exemplo, o SAMU 192 para localidades que tenham esse serviço e iniciar imediatamente as compressões torácicas, até que o atendimento especializado chegue no local para prestar o suporte necessário à vítima. Questão 10. Os componentes do sistema de alimentação são: alternativa A, vela e bobina; alternativa B, embreagem e molas; alternativa C, carburador e injeção eletrônica; alternativa D, bateria e cilindros. Qual a resposta correta da questão 10? Quais são os componentes do sistema de alimentação de um veículo? Resposta correta, alternativa C. Carburador e injeção eletrônica fazem parte do sistema de alimentação de um veículo. A vela e a bobina são componentes do sistema elétrico. A embreagem, do sistema de transmissão. Molas, do sistema de suspensão. Bateria, sistema elétrico. E cilindros, motor. Questão 11. A placa especial ilustrada a seguir é uma placa de: alternativa A, indicação; alternativa B, advertência; alternativa C, regulamentação; alternativa D, orientação. Qual a resposta correta da questão 11? De acordo com a imagem, podemos afirmar que trata-se de uma placa de... Resposta correta, alternativa B, placa de advertência. Lembrando que as placas de advertência têm fundo amarelo e inscrições em preto. As placas de advertência alertam ao condutor situações potencialmente perigosas na via. Então não confunda a placa ilustrada como sendo placa de indicação. É muito comum os alunos confundirem com a placa de indicação. A placa de indicação, ela orienta o condutor quanto ao seu percurso, destino, distância, orienta o condutor quanto aos serviços auxiliares e também traz educação para o usuário. E as placas de indicação não têm fundo amarelo. Questão 12. São equipamentos obrigatórios dos veículos. Alternativa A, cinto de segurança e encosto de cabeça. Alternativa B, macaco e farol de neblina. Alternativa C, buzina e desembaçador. Alternativa D, cinto de segurança e conjunto de primeiros socorros. Qual a resposta correta da questão 12? São equipamentos obrigatórios dos veículos automotores. Resposta correta da questão, alternativa A. Cinto de segurança e encosto de cabeça são equipamentos todos obrigatórios. O macaco é um equipamento obrigatório, mas o farol de neblina não é. Buzina é equipamento obrigatório, mas o desembaçador não é um equipamento obrigatório. Cinto de segurança é equipamento obrigatório, mas o conjunto de primeiros socorros não é. Respostas erradas, portanto. Questão 13. A substância diazina
que provoca poluição do ar é lançada na atmosfera por veículos cujos motores são movidos a: alternativa A, biogás; alternativa B, gasolina; alternativa C, etanol; alternativa D, óleo diesel. Qual a resposta correta da questão 13? A substância diazina, que provoca poluição do ar, é lançada na atmosfera por veículos cujos motores são movidos a... Resposta correta da questão, alternativa D, óleo diesel. E as palavras até se combinam: óleo diesel, diazina. São palavras semelhantes. Você pode combinar essas palavras na sua prova e acertar a questão. Questão 14. Em caso de fraturas abertas, não se deve: alternativa A, imobilizar a fratura na posição em que foi encontrada; alternativa B, colocar o osso para dentro antes de imobilizar; alternativa C, imobilizar o braço fraturado com talas; alternativa D, acalmar e tranquilizar a vítima. Qual a resposta correta da questão 14? E muita atenção ao comando da pergunta. Note que é um comando diferente nessa questão. Em caso de fraturas abertas, não se deve fazer. O que não se deve fazer aqui na 14? Em caso de fraturas abertas. Muita atenção à leitura, à interpretação da questão. Resposta correta da questão 14, alternativa B. Nós não devemos colocar o osso para dentro antes de imobilizar. Essa é uma conduta que não deve ser feita. Resposta correta da questão. Note que nas outras respostas nós temos condutas corretas, mas a questão não está cobrando condutas corretas. Ela está cobrando algo que não deve ser feito. Então, letra A, imobilizar a fratura na posição em que foi encontrada. É uma atitude certa, correta, mas não é resposta aqui da questão. Alternativa C, imobilizar o braço fraturado com talas. É uma conduta considerada correta também. E acalmar e tranquilizar a vítima, conduta também correta. Então, ao responder esse tipo de questão, se atente, procure destacar a palavra-chave, o comando da pergunta. Não se deve fazer em caso de fraturas: colocar o osso para dentro antes de imobilizar. Questão 15. Nas rodovias, o condutor deve aumentar a atenção e a concentração. Certas manobras são proibidas para as vias de pista única e duplo sentido, em função da segurança. Desobedece aos conceitos de direção segura. Mais uma questão com o comando diferente. Desobedece aos conceitos de direção segura. É importante você destacar a palavra-chave da questão. O que desobedece? Note que você deve marcar algo que desobedece e não o que obedece. Olha como que muda o comando desse tipo de pergunta, consequentemente, muda a resposta. Então tem que prestar muita atenção nesse tipo de questão na prova do Detran. Então, o que desobedece aos conceitos de direção segura? Vamos analisar as frases. Não se deve ultrapassar em pontes e viadutos. Alternativa A. Alternativa B. Deve-se dirigir em velocidade compatível com a segurança. Alternativa C. Deve-se respeitar a sinalização. E alternativa D. Não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento. Qual a resposta correta da questão 15? Nas rodovias, o condutor deve aumentar a atenção e a concentração. Certas manobras são proibidas para vias de pista única e duplo sentido, em função da segurança. Desobedece
aos conceitos de direção segura. Alternativa A. Ela desobedece? Não se deve ultrapassar em pontes e viadutos. A letra A, ela obedece. Não é resposta aqui da questão. Não se deve mesmo ultrapassar em pontes e viadutos. Alternativa B. Será que desobedece? Deve-se dirigir em velocidade compatível com a segurança. Essa é uma conduta correta. É uma conduta que obedece. Então, não é resposta da questão. Alternativa C. Deve-se respeitar a sinalização. Com certeza, devemos respeitar a sinalização da via. Então, essa conduta obedece à direção segura. Então, sobra para a gente a alternativa D. Não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento. Claro que se deve. O não aqui no início da frase faz com que essa frase desobedeça aos conceitos de direção segura, porque a gente deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento. É o contrário. Por isso, a alternativa D é o gabarito aqui da questão. Desobedece aos conceitos de direção segura. Alternativa D. Não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento. Pelo contrário, devemos sim reduzir nossa velocidade para acessar o acostamento. Chegamos ao final desse simulado e se os conteúdos desse vídeo e aqui do canal estão agregando conhecimentos para você realizar a sua prova teórica do Detran, deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal e acompanhe os vídeos novos postados aqui toda semana, com conteúdos que sempre estão se repetindo nas provas teóricas do Detran. Muito obrigado por assistir ao vídeo, uma ótima prova do Detran para você e até mais!